Jornal da 93. Está começando o nosso Jornal da 93. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. 7h06, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93 dessa quarta-feira, dia 16 de agosto de 2017. A todos uma ótima manhã. Para Aliança Construções e Serviços, há 20 anos na construção civil, fala com o nosso amigo Celso, 3532-2705 ou 99634-2161. Água Boa Distribuidora, representante exclusiva das águas mineral Buriti Soberana, 35150030. Easy Pão Drive-Thru, na rotatória da Catedral, bem no centro, fácil para você. Sabores da Drica, café e confeitaria, na Rua das Orquídeas 728. Telefone 3531-5006. Empório da Carne, a sua casa de carnes, os melhores preços para você sempre. Empório da Carne. BDS Blocos, a evolução em matéria de construção. Com blocos de concreto BDS, você tem praticidade, economia e uma redução de até 30% no tempo de conclusão da sua obra. Blocos BDS facilita instalações hidráulicas, elétricas e telefônicas sem a necessidade de quebrar os blocos. A BDS Blocos oferece também os pavers, peça para montagens de calçadas e pisos de pátios, muito utilizados em grandes centros para calçadas de ruas, pátios de postos, estacionamento e muito mais. São de fácil montagem, ótima drenagem da água da chuva, antiderrapante, durabilidade e eficiência. BDS Blocos na Avenida das Figueiras, 1608 Centro, telefone 3515-8834. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h08 nos nossos estúdios, José Carlos Araújo. Zé Carlos, bom dia, seja bem-vindo, ótima quarta-feira. Bom dia para você, Kiko, bom dia, Lobão, bom dia aos ouvintes do Jornal da 93. Muitas informações nesta quarta-feira, de muito sol e, lógico, nós estamos aqui ao vivo para você que está nos acompanhando em qualquer lugar da cidade e também do estado. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima quarta. Bom dia, Kiko, bom dia, José Carlos Araújo, ouvintes da 93, estamos aqui mais uma vez. E agora as principais manchetes de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h09. Olha, daqui a pouco o repórter Edinaldo Lobo conversou com o deputado estadual Baiano Filho, ele que firmou parceria com a prefeita Rosana Martinelli e disse que vai trazer muitos recursos para obras e também reformas. Hoje ainda falaremos sobre a violência contra a mulher. A representante da ADUFMAT, Clariana Martins, promove debate na UFMT e autoridades discutem o tema, entre elas uma delegada de Paraupebas e a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher na OAB, Cíntia Bellini. Você vai ver também daqui a pouquinho que uma estudante de 13 anos de Sorriso da Escola Militar manda uma mensagem pela internet para o presidenciável Jair Bolsonaro e ele responde ela com todo carinho e ela, olha, está se sentindo a aluna lá de Sorriso. Daqui a pouquinho, além de outras informações, é lógico, e o Giro Policial com o Lobão. 7h09. Jornal da 93. Já que você falou no Giro Policial com o Edinaldo Lobo, ele está aqui nos nossos estúdios para a gente trazer agora o que aconteceu nas últimas 24 horas na cidade de Sinop. Agora, definitivo, bom dia, Lobão. Um abraço, bom dia, Kiko, bom dia aos ouvintes, bom dia, Zé. Na verdade que nas últimas 24 horas, poucas coisas aconteceram em Sinop. Assim, com uma gravidade maior, foram poucas. Claro, evidente que várias ocorrências foram registradas. Um acidente, aliás, tem um atropelamento, hein? De um automóvel contra um motoqueiro, deixou bastante ferido. O condutor foi conduzido e a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Sinop e o estado de saúde não foi informado pela polícia. Então os acidentes, lembra que ontem eu falei? Era grave, viu, Lobão? Gravíssimo. Ele foi encaminhado, desacordado. E aí o pessoal do Corpo de Bombeiros, desde o local ali em frente ao residencial São Francisco MT 140, Sim. que fica cerca de 3 quilômetros da rodovia BR-63 ali, veio reanimando ele. Isso no fim do dia. Somente por volta das 7 horas é que eles conseguiram reanimar, ressuscitá-lo praticamente, porque ele estava quase morto, segundo informações da equipe de socorro ali. Então a gente tem que parabenizar o Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Hospital Regional, que trabalharam muito
muito mesmo, para conseguir aí reanimar essa vítima que foi atropelada e sofreu diversos ferimentos. E o pior de tudo isso, quem o atropelou fugiu do local, deixando só a placa e o para-choques do veículo ali. E foi, Mas foi identificado, viu? Foi identificado. Após a placa, que o Giga arrancou o para-choque, ficou a placa, já puxou ali, já viu. São pessoas conhecidas de Sinop. Depois a mãe do acusado compareceu na delegacia. Às vezes as pessoas até a gente, como são vários bairros, né, Lobo, que acontece, que a gente tem Sinop suja aqui, de vez em quando a gente nem sabe. Esse São Lucas é indo para Santa Carmen ali. Não, São Lucas não, esse é o bairro São Francisco. São Francisco, é. São Lucas quem vai para o aeroporto. É para o aeroporto. É isso que eu estou falando, viu? Só indo para o aeroporto. Né? Então, só para situar as São pessoas Francisco quem vai indo para Santa Carmen. Só para situar as pessoas, que às vezes a gente confunde, né? Só exatamente. Ali é a MT-140. A MT-140. Foi um acidente violento, mas muito violento. Mas, poxa lá, né, que essa vítima possa sair. E o estado dele agora, Zé? Não foi informado. Agora de manhã não foi informado. Não foi informado. Não foi informado. Ele continua internado em observação médica. Ele estava precisando de UTI, tá? Exatamente. A princípio, não é a princípio. Não sei nem se foi para UTI. Pelo menos ontem à noite era gravíssima a situação dele. Exatamente. Olha, ontem um jovem de 25 anos de idade, morador do Jardim Portinari. Portinari também, já que você está falando, que vai também para o aeroporto. Esse eu sei. Esse você sabe, né? Estava lá, ele é vizinho de uma adolescente de 15 anos de idade. Entendeu? Segundo informações, ele mesmo disse à polícia que é usuário de drogas. Ontem, por volta das 18 horas, não ficando contente, invadiu a casa da adolescente, pegou pelo braço, arrastou até o quarto. E quando ela viu que ele estava arrastando, viu que o bicho é forte, hein? É um safado forte, rapaz, parece um tourinho. Parece um tourinho, é que ele tem que chegar o Guanatã no lombo dele, porque safado daquele jeito, arrastou a menina de 15 anos pelo braço. Chegando no quarto, ela conseguiu escapar dele e acionou a polícia. Quando a polícia chegou e falou, não queria estuprar, não, queria roubar ela. É tentativa de roubo, porque o roubo é o artigo 157, né? E o estupro é o 213, é isso mesmo. E aí o estupro é hediondo, né? É hediondo, ele escapou, falou, não, negativo, eu queria era roubá-la. Queria prender só ela. Eu queria prender ela no quarto para roubar as coisas. Ele escapou do... Mas que cabra, foi indiciado, hein? Será encaminhado à penitenciária Ferrugem por tentativa de roubo, entendeu? Ele não consumou o roubo. Mas como é que pega e vai arrastando pelo quarto? Você quer para amarrar? Amarrá-lo, menino? Não sei, de repente. Mas ele é usuário de drogas e muito triste isso aí, porque é um jovem, né? Um jovem que tem tudo para se recuperar, para seguir a vida, infelizmente cai numa situação dessa. E a polícia está aí para cumprir as leis, as autoridades estão aí para cumprir as leis, né? Lamentavelmente, infelizmente, esse jovem de 25 anos tentou fazer isso com a própria vizinha. Um vizinho desse, né, meu? Hã? É um inimigo, um bicho desse, um morfético desse. Não é fácil, não. Ontem era 8 horas da manhã no bairro Boa Esperança. Lá tem uma loja de confecções. Tinha 2 senhoras trabalhando nesta loja. De repente, chegaram 2 rapazes. Adentraram o estabelecimento comercial. Isso às 8 e alguma coisa da manhã, antes das 8h30. De repente, um deles sacou de uma pistola e disse que era um assalto. Já levou as 2 senhoras para um dos cômodos da empresa, da loja. Já trancou. Levou joias, dinheiro, perfumes e outros objetos. Saíram de bicicleta. Imediatamente a polícia militar foi acionada. Isso logo de manhã, gente, antes das 8h30. A polícia fez rondas nas proximidades, deparou com um indivíduo daquele com as características. E ele tinha uma sacola, e nessa sacola tinha alguns frascos de perfumes. A polícia falou, é esse aí, pô. E ele correu, saiu de bike, pedalando a biquinha dele. Em determinado momento ele não aguentou, caiu. Não sei se aguentou, escorregou e caiu. Escorregam, né? Caiu, a polícia já pegou danadinho. O outro comparsa fugiu. E nas proximidades ali numa mata eles tinham deixado uma moto bis. Eles deixaram a moto bis escondida. Pegaram cada uma bicicleta para despistar. Só que a polícia acabou fazendo a apreensão do menor com as iniciais WLSC. 15 anos de idade. Coisa. E o outro comparsa dele, idade não revelada, acabou tomando rumo ignorado. Foi apreendido. Fazer o que com o menor desse, né? E alguém estava com arma. Só que quando a polícia fez a apreensão do menor de 15 anos, não estava ele mais. não estava com arma. Quem estava com arma, com certeza, era o outro comparsa dele, entendeu? Foi apreendido, encaminhado à delegacia municipal. Parte das réis furtivas foram recuperadas, com os perfumes, etc. Mas o dinheiro não. E o dinheiro, meu? O dinheiro tá com o outro. Cadê o outro? Não sei o nome dele também. Não faz nem ideia o nome dele. Mora onde também, não sei. Eu vou te falar, cara, é difícil, né? É difícil essa juventude, os adolescentes perdidos hoje no mundo da criminalidade, né? Lamentavelmente.
lamentavelmente. Mas a polícia acabou recuperando parte aí dos objetos que foram furtados. Mas essas duas senhoras passaram por um susto muito grande, né? E um detalhe, hein? Está lá no boletim de ocorrências, né, Carlos? Diz que a todo instante eles ameaçavam as vítimas. Já pensou uma pistola na mão de um indivíduo desse, de 15, 16 anos de idade? Pode ceifar a vida de uma mãe de família, cara, por causa de uma merreca de um dinheiro e umas joias, uns celulares velhos, lamentavelmente. É o que tira do setor policial nas últimas 24 horas. Demais ocorrências foram atípicas, né? Ocorrências corriqueiras que acontecem no dia a dia na cidade de Sinop. Kiko Maravilha e José Carlos Araújo retornam no Jornal da 93. Obrigado, Edinaldo Lobo. 7h16. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. O repórter Edinaldo Lobo entrevistou ontem o deputado estadual Baiano Filho. E um papo bem agradável. Entre os assuntos, o deputado afirmou uma grande parceria com a prefeita Rosana Martinelli e recursos para várias obras aqui na cidade de Sinop. Baiano, bom dia, uma satisfação tê-lo pela primeira vez na 93 FM em Sinop. O senhor está visitando a nossa região, trabalhando no estado inteiro, mas desta feita na região norte do estado, com alguns trabalhos interessantes, com articulação com a Rosana Martinelli para asfaltar aí até a comunidade Brígida e também outros trabalhos também na cidade de Sinop. Bom dia, um prazer falar contigo. Bom dia, Lobo, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da 93 FM, né? Uma nova emissora na comunicação sinopense, depois de assumir todo o histórico da extinta Rádio Celeste, então, que não temos como não falar de Sinop sem falar da Celeste, mas que a modernidade permitiu que a AM se transformasse em FM e a 93 vem com força, vem com sucesso. Isso já está demonstrado na programação e, consequentemente, no alcance que tem a emissora. Eu te disse que, na entrevista anterior, né, de que eu tinha uma confiança grande de que a Rosana seria diferente no aspecto de oportunizar aos parlamentares de Sinop, a mim, ao Dilmar e também ao Silvano, que é da base aliada da prefeita, a condição de podermos trabalhar, e ela está fazendo isso, né? Eu sei que ela recebe críticas de algumas pessoas do seu grupo político, né? Pessoas que entendem de que o comportamento deveria ser diferente. Eu me propus e vou ajudar, né, a obter os recursos para pavimentar várias ruas, se não totalmente, vai depender muito daquilo que nós vamos conseguir de dinheiro. O projeto para fazer todo o Alto da Glória, ele ultrapassa 3 milhões de reais. Eu estou na expectativa de viabilizar esses 3 milhões de reais. O projeto está na Secretaria de Infraestrutura, aliás, na Secretaria da Cidade do Estado de Mato Grosso, né? Nós estamos num tempo de dificuldades, num momento econômico complicado. O município com pouco dinheiro, ou quase sem, o Estado não é diferente, a União também. E aí eu sugeri o quê? Uma parceria. A prefeitura entraria com os maquinários, a prefeita se disponibilizou a isso, a comunidade com o combustível para fazer essa movimentação dos maquinários, para construir base, subbase, fazer toda a terraplenagem, e eu pedi um relatório dos produtos que serão utilizados, CM30, RR2C, pedra brita, né, o quantitativo disso, e eu penso que nós vamos, evidentemente, gradativamente, conquistar essa obra. E aí, com certeza, com o trabalho de todos nós, que nós vamos fazer com que essas obras possam ir se tornando realidade aqui no município de Sinop, não deixando também de cuidar das nossas escolas, né? O vereador Leonardo Viseira tem me procurado muito a respeito das escolas, né, das escolas que há tempo estão para serem construídas, né, com problemas, né? A escola de Jardim Ibirapuera já recebeu ar de serviço, as demais escolas estão encerrando, né, o contrato com a empresa anterior para um novo processo de licitação. Nós temos a escola Nossa Senhora de Lourdes, que eu estive lá com o governador anunciou uma nova escola, né, vai ser construída. A comunidade ou algumas pessoas relacionadas pensavam que poderíamos apenas fazer uma reforma, mas o governo já tem uma decisão de uma nova escola. A escola Paulo Freire, eu solicitei, a equipe de engenharia do governo esteve aqui fazendo um levantamento para que a gente possa fazer uma recuperação da escola, fazer uma reforma geral da escola, até porque ela está em situação precária, e assim vai. Esse é o trabalho que a gente, mesmo em silêncio,
e não é porque sou vetado, não é nisso, é até falha mesmo, minha. Mesmo em silêncio, a gente tem feito aqui pela nossa querida Sinop, que eu espero que tudo isso dê certo e a gente possa comemorar novos avanços para a nossa cidade. Jornal da 93. 7 horas e 21 minutos. O que deixa a gente feliz que a gente falou no agronejo, é que aparentemente parece que as cores partidárias foram esquecidas. Isso deixa a gente muito feliz. Exatamente, e precisa, né, Kiko? Porque senão como é que uma cidade vai andar? Como é que a gente pode falar de recursos, de obras, de investimentos, se não tiver a participação de todos os representantes? E aqui nós temos o quê? Vários deputados, né? Nós temos tanto o Baiano Filho como o Dilmar Del Bosco, nós temos o deputado federal Nilson Leitão, o Silvano Amaral. Quer dizer, são vários representantes na esfera política local e que estão lá fora representando o município e, lógico, todos os municípios do estado de Mato Grosso. Se não tiver essa parceria, como é que fica a situação? Remar o barco junto, ele vai mais rápido, né, parceiro? Se cada um remar para um lado, ele fica rodando. Você já viu na competição de canoagem? Pois é. Não tem só um ali, né? Vamos continuar, vamos agora falar de assunto importante, violência contra a mulher. Exatamente, eu conversei com a Clariana Martins, ela que está visitando também aqui o estúdio ao vivo com a gente, junto com a delegada Ana Carolina Carneiro, que daqui a pouco a gente fala ao vivo com ela. No primeiro dia, né, do encontro promovido pela Dufmat na UFMT sobre violência contra a mulher. É um importante evento? Esse tipo de situação, de discussão ainda está praticamente no início aqui em Sinop, mas deve ganhar muita força a partir de agora. Esse evento é o primeiro passo para a gente poder debater política pública para a mulher vítima de violência no município. Infelizmente, ainda estamos muito atrasados, mas o nosso intuito é promover formação, educação e pedimos a mobilização da sociedade. Então, nós temos também uma campanha que é #DeanSinopJá e estamos distribuindo isso na Júlio Campos, na forma de balão, tem laços rosas, nós pretendemos prolongar e pedir para toda a sociedade civil se mobilizar para nos ajudar. A finalidade é o quê? Chamar cada vez mais a atenção das autoridades, chamar a atenção das vítimas de violência, para o conhecimento, para a informação. Com certeza. A gente tem a cultura machista de naturalizar a agressão, seja ela verbal, física, sexual. Não precisa necessariamente ocorrer um estupro. Existem diferentes formas de agressão e todo o tempo as mulheres são agredidas. E infelizmente ainda falta política pública aqui no nosso município para que nós possamos ter os mesmos direitos que os homens, e o respeito é o primeiro deles. É um evento que conta com a participação de diversas autoridades. Com certeza, e também estamos trazendo de fora a delegada de Parauapebas, da Delegacia da Mulher de Parauapebas, que é uma delegacia de referência. Então a gente está mirando no que tem de melhor para tentar adaptar para Sinop. Um município como esse merece tudo que tem de melhor, nós temos condições. A presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da OAB, Cíntia Bellini, também falou a respeito do assunto. Sim, todos esses eventos são de extrema importância para o conhecimento da sociedade e das pessoas sobre o que é realmente a violência contra a mulher. Não só a violência doméstica, mas a violência no âmbito geral contra a mulher. Pode ser extraído exatamente dessa palestra? O que pode ser extraído dessa palestra é a importância das pessoas conhecerem efetivamente a lei. Porque muitas pessoas sabem que existe uma lei, mas e qual é o seu direito? O que você pode fazer? A quem você vai recorrer? Então é importante exatamente para as pessoas se sentirem mais esclarecidas e, se num caso de violência, seja doméstica ou uma violência de gênero contra a mulher, ela saber a quem ela deve recorrer. A Lei Maria da Penha veio para mudar essa história, ou seja, foi um grande avanço em relação a esse assunto que durante muitos anos a mulher não encontrou ser protegida. Sim, a Lei Maria da Penha ela é um grande avanço, mas a gente tem que lembrar que nós ainda estamos caminhando. É a lei mais conhecida entre a população. No entanto, muitas mulheres ainda não se sentem confiantes de estar indo procurar os seus direitos porque elas sentem medo e falta o conhecimento. Eu vou na delegacia e depois, o que vai acontecer? Então, esse tipo de evento ele serve para isso, para realmente esclarecer, mas sem dúvida, a Lei Maria da Penha ela é um divisor de águas na vida das mulheres. E como é que a Ordem tem trabalhado hoje as atividades para ajudar na conscientização também? Sim. Na verdade, a OAB em si, a gente tem uma natureza dúplice, que é trabalhar a classe, mas também trabalhar para a sociedade. Todo advogado, quando ele faz um juramento, ele faz um juramento de ajudar e auxiliar a sociedade. Então, a gente faz palestra nas escolas, a gente atua também em parceria com o município para informar as pessoas sobre o que é a violência contra a mulher e o que fazer no caso dela ocorrer. Entrevista 93.
7h26 e agora nós estamos recebendo uma convidada muito especial ao vivo aqui nos estúdios, né, Zé? Exatamente, a delegada Ana Carolina Carneiro, da Delegacia da Mulher de Parauapebas, no Pará. Doutora, bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal da 93. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Doutora, a sua presença aqui ela é fundamental, vez que não só o município de Sinop, as cidades brasileiras, o país, luta contra um crime brutal contra a mulher, que é a violência contra a mulher, o espancamento e outros tipos de violência. E a Dufmat lhe convidou para vir para cá, fazer uma série de palestras, uma série de eventos e debates, e esses eventos começaram recentemente agora na UFMT. Com certeza, a gente vive numa sociedade, né, predominantemente machista, e aí a Dufmat me convidou para poder trazer para Sinop, apresentar para Sinop o plano de rede de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que a gente tem na cidade de Parauapebas. Apesar da lei ser 93% da população tem conhecimento da existência da lei, poucas pessoas ainda sabem do seu conteúdo, né? E aí a intenção é essa, é levar informação, é empoderar a mulher e é que essa informação se multiplique, né? A gente vai nas escolas, a gente vai em universidades, a gente vai levando o conteúdo da lei e as pessoas vão multiplicando, né? E aí isso dá condições, dá um fortalecimento para a mulher, para ela pedir ajuda, para ela procurar ajuda. A Lei Maria da Penha, ela é uma das leis mais protetivas em relação à mulher existentes no mundo, né? E aí é muito interessante porque ela coloca o delegado de polícia, o braço direito dessa mulher, né? E nenhuma outra lei que ampara o direito dos vulneráveis, o delegado de polícia tem tanta importância em relação à vítima como ele tem em relação à mulher. E aí, foi muito importante esse evento porque está plantando a sementinha da necessidade, que acho que já passou da hora, né, de criar uma delegacia especializada no atendimento à mulher aqui na cidade de Sinop. Doutora, até pegando esse gancho aí, bom dia. Como se disse que o delegado passa seu braço direito da mulher a partir do momento da denúncia, a mulher, ela se sente mais confortável em conversar esse tipo de assunto com uma outra mulher, logicamente, do que com um homem, né, doutor? Com certeza, né? Eu sempre falo isso, a mulher tem aquela sensibilidade, tem por natureza, né, uma característica maior de acolhimento. Não que o homem não tenha essa capacidade de acolher, né? Mas normalmente as mulheres têm. A gente tem realmente a gente fica mais confortável em relatar, principalmente violência doméstica e familiar, que mexe muito com a intimidade da pessoa, né? A gente se sente muito mais confortável em relatar as agressões para uma outra mulher, né? Mas isso não exime qualquer outro delegado do sexo masculino da importância do acolhimento, do dever que ele tem perante aquela vítima, né? Um dever instituído pela lei. Então, mesmo nas cidades que não tenham delegacia da mulher, a delegacia que funciona para os outros diversos crimes tem o dever de fazer o papel da delegacia da mulher. Mas é claro que com a delegacia da mulher, a gente tem um trabalho muito mais humanitário e aí fortalece muito mais aquela vítima em pedir ajuda. Doutora, quando uma vítima chega na sua sala, ela consegue se abrir, falar tudo aquilo que ela está vivendo em casa de violência? Ou ela chega um pouco tímida ainda por falta de informação? Eu sempre falo isso. Quando a vítima ela vai procurar ajuda, né, ela não vai denunciar uma pessoa estranha, né, ela vai denunciar seu filho, que é a pessoa que ela mais ama, o marido, que é a pessoa que ela decidiu viver uma vida toda. Não é uma decisão fácil para ela denunciar, né? Sim, existem vários tipos de vítima. Tem aquela que precisa, aquela necessidade de desabafar. Tem a vítima que se sente muito oprimida e que a única coisa que ela quer é cessar a agressão, mas é aquele velho ditado, a ferida quanto mais mexe, você mais machuca. Só que na minha cidade a gente tem uma rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar muito forte e nós temos 2 psicólogas à disposição. Então, quando a gente sente que aquela vítima ainda não está preparada
para falar, para tocar naquela ferida dela, a gente a fortalece, né? Ela começa a fazer as sessões com as psicólogas e aí quando ela se sente preparada, ela volta para a delegacia. O Kiko, e essa é uma realidade, é triste aqui em Sinop a situação. Para quem está aqui há muito, você está aqui há muito mais tempo que eu, nós não temos uma delegacia da mulher, nós temos todos os dias, doutora, praticamente um caso de violência contra a mulher, seja ela física ou psicológica. E são vários casos mesmo. Essa semana, por exemplo, para a senhora ter uma ideia, hoje é quarta-feira, nós já tivemos 2 casos de tentativas de estupro contra idosas. Se não me engano, uma de 58 e uma outra senhora de 62 anos de idade. É um absurdo uma cidade do tamanho de Sinop, com mais de 150 mil habitantes. Com o título de capital do Nortão? Com tantas informações, com um polo muito forte na área de educação, na economia, na agricultura, ainda viver uma situação como essa. Eu vou perguntar assim, porque eu estava conversando em off com ela aqui, que ela me disse o seguinte: qual que é a sensação, doutora, que a senhora tem de que Sinop está um pouco mais atrasada do que Parauapebas, porque a senhora já realiza um grande trabalho ali e a gente sabe que outras cidades do Pará também realizam esse mesmo trabalho, a informação lá é muito forte. Aqui em Sinop, qual foi a sensação que a senhora teve? Ainda falta mais empenho das autoridades? Na verdade, seria até injusto comparar Sinop com a minha cidade, porque realmente, em termos de políticas públicas para mulheres, eu tenho um sistema completo lá, eu tenho uma rede de proteção completa. Em muitos outros lugares, em muitas outras cidades, até mesmo do Pará, não existe. Mas aqui eu percebo que, mesmo não existindo, né, essa rede de proteção à mulher, o movimento das mulheres ainda está muito iniciante, né? Ele ainda precisa se fortalecer. Então, por exemplo, é através de pressão política mesmo, né? As mulheres vão adquirindo informação, conhecimento e vão fazendo pressão política para quê? Para que se crie essa delegacia da mulher. Ontem eu tive um encontro com os policiais civis aqui, lotados na delegacia de Sinop, e pelas estatísticas que eles me passaram, a violência é estatística de uma cidade que existe uma delegacia da mulher. Então, são instaurados, salvo engano, mais de 40 inquéritos sobre violência doméstica e familiar na cidade. Então, isso você percebe que já passou da hora de criar-se uma delegacia. Mais de um por dia, né? Sim, mais de um por dia. E isso porque, pelo que eles disseram, apenas cederam uma escrivã, né? Não tem nem todo aquele tratamento de acolhimento, porque quando a vítima procura a delegacia da mulher, ela não gosta muitas vezes nem de ser vista na recepção, né? Então ela já entra para uma antessala reservada para que as pessoas não saibam da presença dela ali. É muito difícil muitas vezes para a vítima pedir ajuda, para a vítima relatar que o casamento dela não está indo bem, que ela está sofrendo algum tipo de violência, né? Então aqui ela é atendida na delegacia comum, foi cedida uma escrivã muito competente, por sinal, que faz todo o trabalho, não tem equipe. Então, assim, o que eu visualizei, que até em termos de polícia civil, infelizmente, Sinop está muito aquém do indicado, do necessário para um tratamento, para uma política de combate à violência doméstica e familiar. Eu tenho uma pergunta para me fechar e vou lembrar um caso, o Zé vai lembrar desse caso também. Um dos maiores problemas que a gente constata aqui diariamente, eu acho que a senhora pode me corrigir se eu estiver errado, o principal problema para a mulher denunciar o seu cônjuge ou a violência em casa é justamente o medo, muito parte do medo. E as medidas protetivas, em alguns momentos, ela não se sobressai à violência. E eu vou lembrar um caso, o Zé vai lembrar, de uma moça que foi esfaqueada no pátio do fórum pelo seu cônjuge aqui em Sinop, e ela estava sob medida protetiva daquela situação de 50 metros. Imagina o local onde ela sofreu essa violência. Você lembra disso, né, Zé? Lembro. No pátio do fórum, aqui em Sinop. O medo é o maior problema e essa medida protetiva, na minha opinião, às vezes, ela não protege tanto quanto deveria, porque eu determino que você tem que ficar a 50 metros de mim, mas e aí? Então, quando eu vou representar para uma medida protetiva da vítima, né, eu procuro saber todo o histórico dela, lugares que ela frequenta, né, a rotina dela. E eu pergunto, antes disso, eu pergunto para a vítima: você acha que uma medida protetiva
seria capaz de resguardar a sua integridade física? Porque muitas vezes, quando o homem se mostra agressor, a mulher consegue enxergar todo aquele lado dele, né? Então, aí, muitas vezes ela fala, delegada, não, ele não vai obedecer, ele não obedece ordens, ele não obedece a justiça, ele não obedece, ele não tem limite nenhum. Quando a vítima me relata que uma medida protetiva não seria o suficiente para resguardar a integridade física, até mesmo a vida dela, eu não represento pela medida protetiva, eu já represento diretamente pela decretação da prisão preventiva dele. Então, isso vai muito da confiança, né, que a vítima tem com o delegado. Eu preciso de ter esse retorno verdadeiro dela, né? E se ela acha realmente, né, eu acho que ele tem sim, ele vai sim cumprir, ele não vai, porque ele sabe que se ele descumprir, ele pode vir a ser preso. Então, quando ela acha realmente que vai ter uma eficácia a medida protetiva, aí sim a gente representa. É claro que a gente não acerta sempre, né? Mas nos meus quase mais de 3 anos à frente da Delegacia da Mulher, eu não tive nenhum feminicídio descumprido por descumprimento de medidas protetivas. Tivemos, sim, casos de feminicídios, mas, infelizmente, a vítima não tinha nem procurado a delegacia ainda. Doutor, e eu tenho uma pergunta também aqui. É possível um tratamento para um agressor hoje? Porque geralmente quando ele chega ali na frente da delegada, a situação muda, né? Ele fica bonzinho, ele fica mais humilde, mais simples e tal. Fica dócil. É possível um tratamento para o agressor? O tratamento em termos psicológicos isso que você fala? Então, a Lei Maria da Penha, ela tem até essa previsão de um tratamento, porque a intenção da lei realmente era curar esse agressor, curar esse ambiente, né? Para que a família possa viver uma vida saudável. Em Parauapebas, eu te falo, nós não temos esse tratamento com o agressor. A gente ampara única e exclusivamente a vítima, né? Apesar de que eu acho que seria muito importante. Mas isso já seriam políticas públicas, né? A lei não punitiva mesmo, né? A lei, ela não é nem tão punitiva, ela é protetiva. Ela é uma lei que obrigaria os municípios, o Estado, né, e o governo federal a criar políticas públicas para prevenção e combate à violência doméstica e familiar. E você sabe qual que é o tratamento para isso, Zé? É os caras parar de tomar cachaça. Você sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Pode anotar aí, quem quiser ouvir aí da OAB. Segunda-feira, fala para o Edinaldo Lobo. Lobo, pega todas as agressões contra a mulher no final de semana. 99%, doutora, tem a cachaça. Aí a esposa chega e fala, mas quando ele não bebe, ele é um amor. Ele toma 2 pinguinhas, chega a pancada. Não é esse? Sim, existem 2 tipos de vítima que eu consigo diagnosticar. Aquela vítima realmente que sofre aquela violência opressora, que durante todo o casamento, o marido, o machismo impera, né? Aquela família patriarcal. E existe realmente essa vítima ocasional, que toda vez que o marido ingere bebida alcoólica, ele dá porrada. São 2 vítimas, elas são vítimas da mesma forma, elas sofrem da mesma forma, elas estão adoecidas da mesma forma. Esses casos de final de semana, normalmente eles vão parar no flagrante, porque ele bebe, ele fica agressivo, ele começa a gritar, ele começa a bater na família inteira, vizinhos vão chamar a polícia, e aí ele vai ser preso em flagrante. Já durante a semana, nos procura aquela vítima mesmo que sofre aquela opressão, aquela vítima que está adoecida, aquela vítima que perdeu a autoestima, aquela vítima que não vê mais saída para a vida dela. A senhora tem uma percentagem, só para... Tá tão gostoso o papo, uma percentagem desse que é a família patriarcal, que esse é o casamento desde o começo, já começa ali, desde o início. E esse... É essa a vítima que nos preocupa, porque é essa a vítima que sofre resistência em procurar a delegacia, porque essa é a vítima conformada. É essa a vítima que a avó apanhava do avô, a mãe apanhou do marido, ela apanha do marido, então ela acha que aquilo é normal. Então é essa vítima que a gente tem que chegar até ela, né?
conscientizá-la e fortalecê-la, porque ela já está adoecida, ela já acha que merece apanhar, ela já começa a medir as palavras dela com medo de ofender o agressor e apanhar novamente. Então, essa vítima é que a gente tem que ter mais cuidado com ela. Essa vítima que pede socorro, muitas vezes o problema dela está no pós-delegacia, porque ela teve a coragem de nos pedir ajuda. Mas e aí depois que ela nos pediu ajuda, o que vai ser dessa vítima, né? Ela trabalha, ela vai ter condições de se sustentar? E aí entra a rede de proteção à mulher. A gente vai fazer o que com essa vítima? Como a gente vai ajudá-la? Então a gente oferece curso profissionalizante, a gente tem lá 2 advogadas disponíveis para a minha delegacia para fazer toda a separação, divórcio, pensão alimentícia, e aí a gente vai cuidar do pós-denúncia dessa vítima. A outra vítima, a gente tem que começar a cuidar dela para ela ter a coragem de denunciar, né? Então são 2 perfis diferentes, mas que são 2 vítimas que sofrem e que estão adoecidas, necessitando de ajuda. 7h41, Zé. É isso aí, o tempo estourou. Alongava, é um assunto bom, interessante e importante para quem nos acompanha, né? Muito obrigado, doutora Ana Carolina Carneiro de Abreu, delegada da mulher, né? Especializada da mulher. Excelente trabalho, parabéns realmente. A gente precisa de pessoas assim, né? A gente poderia com copiar iniciativa para o Pebas, né? Exatamente. Não, mas isso aqui vai ter que acontecer. Poderia copiar. Vai ter que acontecer. Não tem outra alternativa. E parabéns, viu, Clariana, através do FIMAT também, por essa iniciativa de trazer a doutora e de realizar essa série de palestras. Na verdade, não são palestras, são encontros e bate-papos importantes realmente, que vêm de interesse e de anseio, não só a mulher, mas a sociedade inteira, porque isso aí é um assunto de interesse para a população, viu, gente? Com certeza, eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço do FIMAT, vem falar que a sementinha foi plantada, sim, e daqui a pouco a sociedade vai começar a colher os frutos. Certo. Vamos embora, não? A Mariana Lima Guimarães, que bateu um papo lá, que recebeu a postagem do Jair Bolsonaro, fica para amanhã. Exatamente, aluna de 13 anos de idade, porque... aluna da Escola Militar lá de Sorriso. Mandou uma mensagem para o Jair Bolsonaro e ele respondeu gentilmente para ela através do vídeo, está nas redes sociais. E aqui vai ser implantada também a Escola Militar nos próximos dias. Depois a gente vai até conversar com o Coronel Luiz Azeira. Olha, tá havendo uma mobilização, começou às 7 horas da manhã nas escolas municipais. Falei. Tá? Uma possível greve. É apenas um sinal de uma greve em todo o estado de Mato Grosso. O Valdeir Pereira, né, que é o representante do sindicato aqui em Sinop, disse que começou agora de manhã em frente à Secretaria de Educação, que está localizado ali na Prefeitura Municipal. Então, 90% das escolas hoje aderiram a essa paralisação das escolas municipais. Algumas creches estão funcionando, mas a grande maioria, elas estão fechadas realmente para hoje. Só para a gente fechar, é muito rapidinho isso aqui que eu vou passar. Virou notícia nacional o pagamento do magistrado aqui de R$500 mil, essa coisa toda. O CNJ se pronunciou. O salário do magistrado são acrescidos de vantagens pessoais, essa situação toda. E aí, teve um pronunciamento que o CNJ disse que não sabia, viu, dessa situação aí não. E que também vai suspender temporariamente até que seja verificado toda essa situação, esses pagamentos vultuosos aos magistrados. Segundo o CNJ, as vantagens pessoais, como adicional por tempo de serviço, férias, 10º, além de vantagens eventuais entre indenização de férias, gratificação natalina, pagamento, essa coisa toda, por hora vai estar suspenso até que seja feita toda a verificação. E durante os nossos boletins, o José Carlos Araújo vai trazer mais informação dessa situação que tomou pé nacional, viu? Exatamente, é um assunto gravíssimo, né? É um assunto gravíssimo que passa a ser investigado a partir de agora, porque o montante pago aí realmente é um absurdo. O ministro João Otávio de Noronha determinou a abertura de PP para suspender o pagamento até os fatos esclarecidos. Exatamente, até agora a informação que eu tenho aí é que o juiz que havia recebido mais chegava na casa dos 70, 80 mil reais, e esse número aí de R$500 mil realmente é um grande absurdo, tá certo, Kiko? Grande bom abraço. Dia para você, bom dia Lobão, bom dia aos nossos ouvintes do Jornal da 93, amanhã às 7 horas, mais uma edição ao vivo. Continue ligados na nossa programação, com bate-papo, boa música, muitas informações de hora em hora. Na sequência, o Micael Diesel e a Dani Schneider. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Você sintoniza 93 FM, canal 226, 93,1.